E você presta atenção, a gente clama muito o Espírito Santo. E até dentro mesmo da nossa igreja tem certos movimentos que às vezes nos ignoram por clamar tanto o Espírito Santo. E assim como clamar o Espírito Santo, clamar que Espírito do mundo ou imundo, né? Não. Tem que clamar o Espírito Santo, tem que chamar toda hora pelo Espírito Santo. Foi Ele que deu a Nossa Senhora a graça de ficar de pé diante da cruz no momento que a espada de dor transpassou seu coração. Foi Ele que deu força até a Jesus, porque diz que Jesus, sendo Deus, Ele não se prevaleceu do seu ser Deus. Ou seja, o que quer dizer com isso? Que Jesus humano e Jesus Deus. Mas no que a travessia de Jesus na cruz, Ele não usou do seu poder de ser Deus. Entendendo? Que a gente pode entender melhor. Igual uma pessoa, ela tem uma arma bem poderosa e está guerreando com uma pessoa. Ela diz, eu não vou usar essa arma poderosa, eu vou usar só essa arma aqui bem tática e eu vou vencer com essa arma. Porque se eu usar essa poderosa, eu sei que eu vou vencer. Então aí seria igual para igual. Então Jesus não usou desse poder divino para passar pelo martírio da cruz. Porque senão, aquele momento de dor não seria dor. Mas ele quis sentir humanamente, sentir como um ser humano a dor da cruz, da rejeição, dos açoites. Somente pela graça do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo, mesmo que é concedido a nós, a mesma graça que é liberada do céu a cada um de nós, foi a mesma que operou em Cristo no momento que Ele atravessou a sua caminhada terrena com a missão de salvar a humanidade. Até porque Ele mesmo disse, olha, eu estou fazendo esses milagres. Maiores do que o que estou fazendo, vocês vão fazer se crer em mim. E realmente os apóstolos fizeram milagres maiores até mesmo do que o que Jesus fez. Diz que até a sombra de São Pedro curava onde passava. Por colocava um monte de doente assim, um monte de São Pedro passava aqui, não tocava no por, mas a sombra onde ia batendo, o doente ia levantando, curando. Então essa mesma graça é liberada a nós, né? De certa forma. Eu sempre digo o seguinte, que a maior de todas as graças é a gente ser batizado no Espírito Santo. Quando se fala batismo no Espírito Santo, dentro da nossa igreja católica, alguns outros movimentos pastorais estranhos, mas aqui ia outro batismo. Alguns padres também, às vezes questionou muito, hoje não questiona mais. Mas estão trazendo outro sacramento, uma vez batizado, foi batizado quando criança assim. Não estamos trazendo outro sacramento. Mas nós estamos falando no batismo. João batizou com água, vós sereis batizados no Espírito Santo. Nós estamos falando não em outro batismo, mas acional que está dentro de nós. É que nem a historinha que eu contei quinta-feira passada, quem estava aqui, do boi, né? Estão lembrados? Eu não, olha, esqueci. Então, vamos rememorar. Do vaqueiro que estava procurando o boi que ele perdeu no carrasco, na mata. Não era no carrasco, era uma mata pantanal. E esse boi deu para lá. E ele achou esse boi estava uma jiboia, pegou esse boi, enrolou ele, e tinha enrolado a cauda no tronco, e estava prendendo o boi, e ele, cada vez que ele se esforçava para sair, ela arrochava mais. E o vaqueiro veio, quando viu aquela arrumação, ele pensou, se esse boi soubesse a força que ele tem, está vendo que ele torava essa cobra no meio? Aí ele desceu do cavalo, tirou o gibão de couro, aí chegou por trás do boi, aí deu um grito e açoitou o boi com o gibão. E esse boi deu um pulo assim que torou a cobra dele. Então o clamor que a gente fala o Espírito Santo é essa graça que está dentro de nós. Uma força que vem à tona nesse momento. Quem a gente sente, quem está aqui, quem se entrega, sente que você vai, é como ver um negócio, uma força que lá do seu interior que vai lhe dando força para vencer o quê? As dificuldades. É o luto. É a partir de uma pessoa que amamos. Como superar, como eu falei, se não pela fé e por essa graça de Deus? Não tem como. Se não fosse a fé e a esperança da vida eterna, quando a gente perdesse um pai ou uma mãe, a gente ficava de pé não, gente. Não ficava de pé. Porque, não sei com todos, mas é triste perder um pai. E uma mãe é 2 vezes mais triste. A gente sente. Né? Mas é Deus que nos dá força. É Deus que nos dá força. Então é nesse momento que a gente vai descobrindo essa força e a gente vai entendendo, meu Deus, não foi uma sentença só para eles, né? Não é uma sentença só para eles, não foi só meu pai, não foi só meu irmão, meu sobrinho, meu tio. Não, é algo que todo ser humano vai passar. Todo ser humano vai passar.
E como igreja, a gente tem que se fortalecer para não entrar em desespero. O meu contato de São Francisco foi no médico, o médico foi, examinou e diagnosticou o problema dele, disse que ele, parece que foi em setembro, estava no meio do mês de setembro, aí disse que no final de setembro, para o início de outubro, ele ia morrer, diagnóstico médico. São Francisco, quando sai da sala, sai pulando de alegria, é feliz da vida. Aí os freios chegam lá, os irmãos, eita, que notícia boa, né, Pai Francisco? Então tá tudo bem. Ele disse, né, em outubro eu vou morrer. Em outubro eu morro. Ele disse, porque aí começou todo mundo a chorar. Quer dizer, como entender? Ele dizia, não, é a libertação que eu espero, é me desprender do corpo para abraçar Deus. Então, o santo estava tão certo que a morte não era o fim, que ele ia dar um abraço em Deus, que ele não temeu a morte. Pelo contrário, ele ficou numa alegria. E nós, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, da oração, a gente vai tendo medo dessas coisas. Mas faça a experiência, quanto mais a gente vai se aproximando em Deus, na oração, no Espírito, a gente vai tendo aquela força e aquela graça de entender os que vão. E, de certa forma, quando pensarmos em nós que também vamos, a gente se manter num certo equilíbrio e confiante em Deus. Amém?